estar aqui com os irmãos mais uma vez. Não faz muito tempo que eu estive aqui. Privilégio, prazer estar aqui. Agradecer ao pastor Railson por essa oportunidade, pela confiança. Deus abençoe também o nosso irmão Emanuel, toda a sua família, todos os irmãos que trabalham em missões. Deus continue abençoando a vida de todos. Deus abençoe o nosso irmão Marcos, prazer em rever. E a todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra breve aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41. Diz assim: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler o Evangelho que foi escrito por Marcos. O tema central do Evangelho de Marcos é mostrar Jesus como servo. Marcos aparece a primeira vez na Bíblia no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, quando os irmãos se reuniram na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, para orar pela libertação de Pedro, que estava preso. Ele aparece a segunda vez no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, quando o apóstolo Paulo estava organizando a sua primeira viagem missionária. João Marcos fazia parte da equipe missionária do apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que durante a viagem, durante o trajeto, durante o caminho para aquela missão, que João Marcos veio a desistir da missão, e assim ele retornou para Jerusalém. Então ele aparece a terceira vez no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, quando o apóstolo Paulo estava organizando a sua segunda viagem missionária. Mais uma vez João Marcos aparece se mostrando disponível para a missão. Mas a Bíblia diz que dessa vez o apóstolo Paulo se opôs à sua ida. Isso porque ele já havia desistido uma vez. Então a Bíblia diz que Barnabé, que era braço direito de Paulo e também era tio de João Marcos, disse: se meu sobrinho não pode ir, então eu também não vou. E a Bíblia diz que ambos os dois partiram juntos para a sua terra natal, chamada Chipre. Mas o que me chama a atenção é que o não que João Marcos recebeu do apóstolo Paulo não destruiu o seu ministério, não acabou com a sua chamada. Muito pelo contrário, ele se tornou discípulo do apóstolo Pedro, e há quem diga que ele escreveu o evangelho que nós acabamos de ler, ouvindo o apóstolo Pedro pregar sobre Jesus. É esse João Marcos que escreve o evangelho que nós acabamos de ler, dentre os outros o menor. Isso porque ele se ateve mais a escrever aquilo que Jesus fez do que aquilo que ele falou. E no capítulo de número 4 ele registra a nós dizendo que Jesus estava na beira do mar da Galileia, acompanhado por uma grande multidão que o cercava. Então Jesus subiu no barco e começou a pregar para aquela multidão. E Jesus começa a pregar em forma de parábolas. Jesus começa a contar pequenas histórias e começa a explanar verdades espirituais e morais para a multidão. Jesus conta a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente. Jesus conta a parábola do semeador. Jesus conta a parábola da candeia. A Bíblia diz que Jesus passa o dia todo pregando, e naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Então os discípulos pegaram Jesus, colocaram Jesus dentro do barco, e o barco começou a navegar no mar da Galileia. Enquanto o barco está navegando,
Jesus pega um travesseiro, vai para a polpa do barco e ali Jesus dorme. Enquanto o barco navega, Jesus dorme, a Bíblia diz que surge uma grande tempestade. O barco começa a se encher de água. Os discípulos ficam aterrorizados com o tamanho, com a proporção da tempestade que está atingindo o barco. Então a Bíblia diz que eles vão até Jesus, bradando, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus responde a eles dizendo: homens de pouca fé, por que tem medo? E Jesus dá uma ordem dizendo: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança. E os discípulos fizeram uma reunião entre eles e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui eu entendo o porquê é que Jesus passou o dia todo pregando. Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus já sabia que eles enfrentariam uma grande tempestade. É por isso que Jesus passa o dia todo pregando, porque Jesus queria que a fé dos discípulos fosse aflorada. Jesus queria que a fé dos discípulos fosse manifestada. E a fé vem pelo ouvido ouvir a palavra de Deus. Ou seja, na beira do mar da Galileia, Jesus está dando aos seus discípulos uma aula teórica. Agora Jesus coloca os discípulos no meio de uma tempestade para dar a eles uma aula prática. Jesus queria que os discípulos usassem a fé. Jesus queria que os discípulos colocassem a fé em ação. Mas perceba que ao invés dos discípulos usarem a fé, os discípulos usaram o medo. E o medo não é ruim. Fisicamente, o medo é um mecanismo de defesa. Pense comigo, se você não sentisse medo, quantas loucuras você já não teria feito? Quantas vezes você não teria atravessado na frente de um carro, andado em um local perigoso? Mas o medo te impediu, porque o medo é um mecanismo físico de defesa, mas espiritualmente o medo nos atrapalha, o medo nos faz paralisar, e o Senhor não quer que nós venhamos usar o medo, Ele quer que nós venhamos usar a fé, porque o medo nos faz paralisar, o medo nos faz estagnar, mas a fé nos faz romper e ir adiante. Quem usa o medo retrocede, mas quem usa a fé vence as barreiras. É por isso que o Senhor nos chama para andar pela fé, porque quem anda pela fé, quem vive pela fé, não depende do diagnóstico da terra. Quem vive pela fé não depende dos recursos da terra. Quem vive pela fé não depende da palavra do homem, porque os olhos dele estão fitos no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Mas na verdade os discípulos não deveriam temer, porque Jesus estava presente. Aleluia. Os discípulos não deveriam temer, porque Jesus estava no barco. E não importa a força da tempestade, se Jesus estiver no nosso barco, nós estaremos seguros. É simples, mas eu vou repetir. Não importa a força da tempestade, se Jesus estiver no nosso barco, nós estaremos seguros. Não importa a força das ondas, não importa a força do vento, não importa o tamanho da tempestade, se Jesus estiver no nosso barco, nós estaremos seguros. E eu tenho uma palavra para você que está atravessando uma grande tempestade, que está olhando ao redor, e tudo que você vê são ondas grandes vindo ao seu encontro. A palavra é essa: fique tranquilo, Jesus está presente. Os discípulos não deveriam temer, porque Jesus estava presente. Os discípulos não deveriam temer, porque antes deles saírem da beira do mar da Galileia e entrarem no mar da Galileia, Jesus liberou uma palavra. Jesus disse: passemos para o outro lado. E essa expressão passemos para o outro lado tem um sentido de garantia de chegada do outro lado. Jesus nunca prometeu que a viagem seria fácil, mas Ele prometeu que o barco chegaria do outro lado.
Jesus nunca disse que não teria dia mau, mas Ele prometeu que o barco chegaria do outro lado. Jesus nunca disse que não teria enfermidade, mas Ele prometeu que o barco chegaria do outro lado. Jesus nunca disse que não teria porta fechada, mas Ele prometeu que o barco chegaria do outro lado. E eu vim aqui para lhe dizer: a sua casa, a sua família, os teus negócios, a tua vida, o teu ministério está debaixo de uma palavra que o próprio Jesus liberou. E quem é que pode invalidar aquilo que Ele diz? E quem é que pode desfazer aquilo que Ele determinou? Mas Gabriel, disseram para mim que não tem jeito, disseram para mim que a causa está perdida, disseram para mim que o diagnóstico é de morte, mas a boca do homem fala o que quer, quem dá a última palavra ainda é Jesus. A palavra que eu tenho para você é essa: fique tranquilo, você está debaixo da palavra de Jesus. Se Jesus diz, vai acontecer, então os discípulos não deveriam temer. Jesus está no barco, liberou a palavra, mas a Bíblia diz que Jesus dorme. A tempestade assola o barco e Jesus dorme. Só que essa palavra dormir aqui no original do grego também tem um sentido de estar em silêncio. Porque pense comigo, existe a possibilidade de alguém dormir dentro de um barco que está atravessando uma tempestade? A Bíblia diz que o barco se enchia de água. Na verdade, Jesus estava em silêncio, vendo os discípulos usarem o medo e não a fé. Mas o fato dele estar em silêncio não quer dizer que ele está ausente. Ele está em silêncio, mas está presente. Ele está em silêncio, mas ele está na polpa do barco. Aonde fica o volante, aonde fica a direção, aonde fica o leme. Não, você não pegou, ele está em silêncio, mas está no controle. Ah, eu creio nessa palavra, eu vou repetir para ver se você dá glória. Ele está em silêncio, mas está no controle. A palavra que eu tenho para você é essa: Jesus está no controle. Jesus está na direção. Esses dias eu estava muito angustiado. Estou numa fase de construção, construindo a minha casa naquela luta. Tudo mais difícil hoje em dia, tudo mais caro. E eu precisava sair do lugar que eu estava, e eu estava angustiado, pensando: como eu vou fazer? Qual decisão eu devo tomar? Qual caminho eu devo pegar? E eu acordei pela manhã, uma segunda-feira, com uma angústia, orando interiormente, dizendo: Senhor, para onde eu vou? O que eu devo fazer? E eu me lembro que eu fui até a pia, segunda-feira, feriado, e eu ali na pia tomando café. Daqui a pouco minha esposa chega, olha para mim e diz: quero sair hoje. E eu disse: mas eu não quero. Mas ela disse: eu quero. Irmão, quando mulher coloca alguma coisa na cabeça, é só Jesus para mudar. Eu disse: eu não quero, mas ela disse: eu fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, ela já estava lá, irmão, nem sei como chegou. Fui para o banheiro, quando cheguei lá, ela já estava lá. Eu falei: tá bom, filho, vou ceder a você, vamos lá. Eu lembro que a gente saiu, fomos aqui no Vila Lobos, no parque, era um feriado, estava sol, calor, e a gente começou a andar no parque. Quando a gente chegou a um certo ponto, eu olhei e vi um pé de goiaba, e vi aquela sombra. Tinha almoçado já, falei: oh meu Deus, que bênção. Deitei debaixo do pé de goiaba e dormi, apaguei. Estou eu dormindo, daqui a pouco escuto um barulho, acordo com aquele barulho, olho para cima do pé de goiaba, tinha uma senhora de uns 65 anos subindo na árvore. Aí eu olhei para ela assim, ela olhou para mim e disse: a paz do Senhor, meu irmão. Aí eu disse: amém. Aí ela olhou para mim de novo e disse: fique tranquilo, porque eu te trouxe aqui para te dizer que eu estou no controle. Não, você não entendeu. Quando Jesus quer falar com você, Ele te acha até debaixo do pé de goiaba, mas que a palavra dEle vem, a palavra dEle vem. E eu vim aqui para lhe dizer: descansa, fique tranquilo, Jesus está no controle.
Mas Gabriel, a minha casa está uma bagunça, a situação está difícil, eu não sei como agir, como fazer. A palavra é essa: tranquiliza, Jesus está no controle. Mestre, não te importa que estamos perecendo? Resolvo fácil, mas acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança. E a palavra é essa: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que causava medo nos discípulos, Jesus resolveu liberando uma palavra, uma ordem. E a questão é essa: quem é esse? Irmãos, aqui está o porquê deles sentirem medo. Eles estavam no barco com Jesus, mas não sabiam quem Jesus era. E muitas pessoas são assim. Muitas pessoas estão até perto de Jesus, mas não têm um relacionamento profundo com Ele. Muitas pessoas até conhecem alguns versículos, até conhecem alguns louvores, mas não têm um relacionamento intenso com Jesus. Estão apenas a fé é apenas uma fé superficial, não é uma fé que tem raiz. Não é uma fé de relacionamento, é uma fé apenas teórica. Quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não vivem assim? Não, mas minha família é crente, mas se você não se converter, de nada adianta. Não, mas eu conheço alguns versículos: se você não nascer de novo, de nada adianta. Não é só estar no barco com Ele, tem que ter intimidade com Ele. Jesus acalmou a tempestade, 10 minutos eu termino. Jesus acalmou a tempestade. E o barco está continuando viagem. Então o barco chega do outro lado. O barco chega em Gadara. A palavra, o nome Gadara significa Decápolis, conjunto de 10 cidades ou de 10 aldeias. Decápolis era um local conhecido pela criação de porcos. Era uma cidade conhecida pela sua fonte de renda. Eles não plantavam para colher. A única fonte de renda que eles tinham eram os porcos. E por isso, os judeus viam os gentios que moravam em Gadara com maus olhos. Porque para o judeu, quem come carne de porco é impuro. Quem come carne de porco é sujo. Então, para eles, os criadores de porcos não eram só impuros fisicamente, também espiritualmente. A religião dizia que não podia chegar até Gadara sendo judeu, porque senão iria se contaminar. Mas Jesus não está levando a religião, Ele está levando o reino. É por isso que Ele chega em Gadara. Ele pisa em Gadara, e quando Ele pisa em Gadara, surge um homem. Esse homem se prostra e diz: Filho do Deus Altíssimo, vieste me atormentar antes da hora. E Jesus vai perguntar: qual é o seu nome? E ele vai dizer: Legião, porque somos muitos. Ou seja, aquele homem era habitado por demônios. Ele usa a expressão legião. E a palavra legião é uma palavra romana, utilizada para identificar o número total de 6.000 soldados. Ou seja, aquele homem era casa de demônio, era habitação maligna. E a Bíblia vai dar o diagnóstico daquele homem. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele morava no sepulcro, morava no cemitério, morava com os cadáveres. A Bíblia diz que ele andava nu pelos montes uivando como uma fera selvagem. E quando ele achava pedras pontiagudas, ele se cortava. E quando alguém o prendia, ele despedaçava as cadeias. Ou seja, o diabo destruiu a vida daquele homem. A primeira coisa que o diabo fez, retirou aquele homem de dentro da casa dele. Porque é isso que o diabo quer fazer, é destruir com a sua família. Segundo, o diabo destruiu a identidade dele, ele não tem nome. Terceiro, o diabo destruiu a racionalidade daquele homem. Ele anda como uma fera selvagem,
sem racionalidade. É como um animal indomável. Quarto, aquele homem, ele se tornou um problema para a sociedade. Porque a Bíblia diz que o prendiam. Você não vai prender quem não causa dano nenhum. Mas quando alguém o prendia, ele despedaçava as cadeias. Ou seja, o diabo acabou com a vida daquele homem. Destruiu a vida daquele homem. Mas os demônios fazem um pedido para Jesus. Eles dizem, permita que nós entremos naquela manada de porcos. E Jesus permite, os demônios saem, entram nos porcos, matam os porcos, jogando os porcos de espinhadeiro abaixo. Ou seja, os porcos morreram e agora tem um problema. Os cuidadores dos porcos têm que levar a notícia para os donos dos porcos. E assim acontece. Eles vão até o centro de Decápolis, de Gadara. E quando eles voltam em um grande número, a Bíblia diz que era uma grande multidão, eles viram algo que há muito tempo não viam. Viram aquele homem que outrora, aleluia, dormia no sepulcro. Viram aquele homem que outrora andava nu e vando pelos montes. Viram aquele homem que outrora andava se cortando. E quando alguém o prendia, despedaçava as cadeias. Aonde? Assentado. E a Bíblia faz questão, Marcos faz questão de relatar, em perfeito juízo. Assentado aos pés de Jesus. Ouvindo Jesus pregar. Não, você não entendeu. O Evangelho faz essas coisas. O Evangelho transforma monstros em homens. A graça de Deus restaura a ser-humanidade do ser humano. A graça de Deus muda. Bastou aquele homem ter um encontro com Jesus para ele nascer de novo e ser totalmente transformado. Eu não sei qual é a angústia que você carrega. Eu não sei qual é a aflição que você carrega. Eu não sei qual é o porém que você carrega. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez o diabo tenha te afligido, oprimido, mas maior que o diabo é Jesus. E Ele está aqui para te restaurar. A palavra é essa, vai embora, Jesus. Não queremos o Senhor aqui. Matou os nossos porcos, não é? Não, mas o gadareno está liberto, não importa. O importante é os porcos. Matou os nossos porcos, vai embora. E Jesus não vai ficar aonde ele não é bem-vindo. Então Jesus começa a se retirar. Enquanto Jesus se retira, ouve-se uma voz dizendo, mestre, deixe-me ir contigo. Aquele homem que outrora morava no sepulcro, que era a casa de demônios, que quando alguém o prendia, despedaçava, aquele homem que era possuído pelos espíritos malignos, está bradando para Jesus, dizendo, eu quero ir contigo. Mas por que é que ele quer ir com Jesus? Ele quer ir com Jesus porque Jesus deu para ele o que ninguém em Gadara foi capaz de dar. O que? Amor. Jesus amou aquele homem, mesmo ele estando endemoniado. Aleluia. Jesus amou aquele homem, mesmo ele estando totalmente dominado por espíritos malignos. Ou seja, Jesus o amou independente da sua produção. Jesus o amou, mesmo sem ele saber quem Jesus era, Jesus o amou. O que levou Jesus até Gadara foi o amor. Jesus foi atraído por aquele homem, por causa que ele amava aquele homem. E é por isso que você chegou até aqui. Você não chegou até aqui porque você é bom. Você não chegou até aqui porque você é bonito, ou porque você está bem financeiramente, fisicamente, ou porque você quis. Você chegou até aqui porque Jesus te amou primeiro.
Porque se tem uma coisa que transforma é o amor. Se tem uma coisa que muda é o amor. Quando nós amamos, tudo muda. Então para de apontar, para de julgar e ama. Quando você ama, o ambiente é transformado. A pessoa passa a te enxergar com outros olhos, porque tudo pode, tudo suporta e tudo crê. É o amor. Mestre, deixe-me contigo. Por quê? Porque o Senhor me tirou da pior prisão que eu já estive. Qual foi a pior prisão? A da alma? Sim, a da alma. A alma daquele homem estava encarcerada, no meio das trevas. E se você não der glória, olha, irmão. Mas Jesus enfiou a mão do meio das trevas, abriu a cela, retirou a alma daquele homem das trevas e levou a alma daquele homem para a luz. E é isso que Ele quer fazer com você. Ele quer te tirar das trevas e quer te levar para a luz. Ele trouxe você aqui para dizer para você: eu te amo. E eu vim aqui para dizer para você que a minha mão está estendida. E eu quero tirar você do meio dessa escuridão. E eu quero te trazer para a luz. Deixe-me contigo. Não. Jesus, por que não? O Senhor veio até aqui, pregou para mim, me libertou. Agora eu quero ir com o Senhor, o Senhor não quer deixar? Não. Quando Jesus disser não para você, apenas escute e obedeça. Porque o não dele tem propósito. Você vê o hoje, mas ele vê o futuro. Ele sabe que se ele não te der não agora, lá na frente você vai quebrar a cara. Deixe-me contigo. Não. Por quê? Porque eu tenho um propósito com você aqui em Gadara. Qual é o propósito? Volta para os seus. E conta para eles quão grandes coisas Deus fez por ti. Viram você endemoniado, agora vão ver você liberto. Viram você possuído, agora vão ver você com uma mensagem de esperança. Não, olha, entenda isso. Enquanto aquele homem estava aos pés de Jesus, Jesus estava trabalhando nele. Mas quando Jesus disse, volta para os seus, conta para eles quão grandes coisas Deus fez por ti, é porque Jesus ia trabalhar através dele. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer trabalhar em você aqui, para trabalhar através de você lá fora. Você não vai ser um fim, você vai ser um meio. Eu quero profetizar para quem acredita que o Espírito de Deus ainda fala. Você vai ser um meio. Deus vai te usar lá dentro daquela empresa. Deus vai te usar para pregar para aquelas pessoas que se assentam ao teu lado no teu escritório. Deus vai te usar dentro daquela escola, daquela faculdade. O Espírito de Deus vai te usar. E recebe essa palavra: vidas serão restauradas, pessoas serão libertas, transformadas através do que Deus vai fazer na sua vida. Termino aqui. Eu me lembro da vida que eu vim, uma vida totalmente conturbada, cheia de vício, minha vida toda arrebentada. Mas quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa que tinha uma sala de oração. E eu me lembro que os irmãos tinham parado de fazer o culto ali. E alguém olhou para mim e disse, tinha culto, mas parou. E eu disse, novo convertido, cheio de fé. Eu disse, então vou continuar. 3 meses de crente, eu falei, vamos para cima. E eu lembro que eu tinha uma harpa e uma Bíblia. E todo dia eu chegava ali, cantava o louvor da harpa, apenas lia a palavra, repetia a palavra. E passou-se 3 meses. E geralmente iam para aqueles cultos 3, 4 pessoas. E a empresa tinha 500. E eu disse, não, Senhor, é minha última semana. A minha experiência vai acabar e eu já ouvi que eu vou passar. Mas eu vou fazer um propósito contigo. A partir de segunda-feira eu vou fazer jejum e oração. E se na sexta-feira não tiver 40 pessoas aqui nessa salinha, eu já entendo que o Senhor não me quer nessa empresa mais.
E eu me lembro que eu passei aquela semana inteira orando e jejuando. Na oportunidade que eu tinha, falava de Jesus, convidava as pessoas. E chegou na sexta-feira. Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar, me despedindo daquele lugar, dizendo: Deus, obrigado por tudo que eu vivi. Quando deu 11h20 da manhã, eu comecei a ouvir barulho de vozes. E quando deu 11h30, eu me levantei do joelho, olhei para aquele lugar. E tinha tanta gente que já não tinha mais lugar para sentar. E uma moça levantou e disse: fala de Jesus para nós, viemos ouvir a palavra. E eu comecei a pregar, eu fiz um apelo, muita gente aceitou Jesus aquele dia. E eu me lembro que a comoção foi tão grande na empresa, que fizeram um culto para a empresa toda, e disseram: Gabriel, a gente quer ouvir você pregar, fala de Jesus para nós, fala o que Jesus fez na tua vida. Esses dias eu estava pregando ali no Nogueira, e quando eu terminei de pregar, um jovem veio até mim, e disse: eu posso te dar um abraço? Eu disse: pode me dar um abraço. Ele disse: você não lembra de mim? Eu disse: eu não lembro de você, eu não sei de onde você veio. Ele disse: eu sou um jovem que aceitou Jesus naqueles cultos que você fazia dentro daquela empresa. Jesus mudou a minha... você não entendeu? Você não vai ser um fim, você será um meio. Deus vai te usar aonde Ele te plantou. Talvez você está aqui me ouvindo e você está afastado, está fraco, está distante, ou ouviu essa palavra e nunca aceitou a Jesus, mas eu tenho algo para lhe dizer: Jesus te ama. E assim como Ele libertou aquele homem, Ele quer libertar você. Ele quer tirar você das trevas e levar você para a luz. Ele quer você no altar. Gabriel, mas eu não tenho nada para dar para Ele. Ele te ama mesmo assim. E Ele está dizendo para você: a minha mão está estendida e o meu amor não mudou. E se você está me ouvindo, nós queremos orar por você. Aleluia. Uramarra sergue adaramachúria. Eu preciso orar por você. Nós precisamos orar. E Jesus está dizendo para você: eu te amo e eu não desisti da sua vida. E eu preciso orar por você agora. E se você quiser, saia do seu lugar e venha aqui na frente. E o Espírito de Deus vai mudar a sua vida, te restaurar, te transformar. Ele te ama. E Ele não desistiu de você. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei de uma coisa: Jesus te ama. E tem um louvor que diz: quando Jesus estendeu não importa como você chegou, importa como você vai sair. E Jesus está dizendo: eu não desisti da sua vida, eu vim aqui por causa de você, eu te amo. Se houver alguém na galeria e quiser vir, venha, nós te esperamos, queremos orar pela sua vida. Se houver mais alguém, saia do seu lugar e venha, nós queremos orar por você. Amém. Que Deus abençoe. Vou passar para o pastor orar pela vida dessa irmã, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, irmãos, vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, somos gratos a Ti, Senhor, por esta tão maravilhosa palavra que adentrou aos nossos corações esta noite, que chegou também, Senhor meu Deus, a esta jovem, Pai querido e amado. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado sobre a vida dela, que a partir deste momento, Senhor, ela venha fazer a diferença, Pai, onde ela esteja, Senhor, no meio dos seus familiares, Pai eterno. Que ela, Pai querido e amado, seja algo, Senhor meu Deus, extraordinário, que possa, Pai eterno,